Olá, hoje vamos voltar ao estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, conhecido pela filosofia espírita. Hoje vamos estudar o episódio 97. Mas antes de iniciar, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, nosso irmão maior, aumente todo este trabalho aos nossos guias espirituais para que tenhamos paz, amor e discernimento para podermos efetuar este estudo. Obrigado e que assim seja. Vamos, pois, dar início ao estudo do episódio 97. Relembro que estamos na parte terceira das Leis Morais, capítulo 6 da Lei da Destruição. E hoje vamos falar sobre o tema guerras. Um tema que infelizmente está muito na moda. Pergunta 742 de Allan Kardec. Que é que impele o homem à guerra? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos, um só direito, conhecem o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então, nesta pergunta 742, claro, iniciamos sobre este tema, as guerras. E será realmente o tema principal desta pergunta, não havendo outra que possamos aqui aplicar. Vamos lá ver. É que a fonte de onde emanam as guerras, as ideias das guerras, é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. Ela é a ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos bélicos, que ainda existem, infelizmente, são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos uns aparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. As guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas, alguns povos acordam para a vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto, Deus sempre acorda os que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, digamos assim, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações de litígio aproveitem a lição do aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. É que as guerras são filhas do primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. E com o passar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecerem do planeta onde a vida será somente paz. Os homens são tão acostumados à guerra que criaram os ministérios da guerra. Ao invés disso, deviam ter criado, sim, o Ministério da Paz. Condicionaram-se, aliás, em tais pensamentos inferiores e o descondicionamento
e os custará muito caro. O homem, infelizmente, só conhece um direito, que sempre prevalece, o do mais forte, em armas e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza moral, deixa de pensar no amor, e os mais fortes tomam as primeiras cadeiras das decisões, quando as ações se reúnem para tal. Os povos que dirigem os destinos do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares, bem como se exaltarem antes daqueles povos que são mais pequenos. Entretanto, é bom que escutemos o Evangelho neste sentido, anotando por Mateus, no capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Quantas nações no passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeça baixa humilhadas? E outras tantas que foram humilhadas e outras se encontram em posição de destaque. Pois, amigos, a vida é uma roda. O sol banha a terra em todos os lugares e de cada região recebe o seu hálito benfeitor em determinado momento. Todos têm a sua vez. Assim será igualmente com os homens, pois a reencarnação é um processo de mudanças, dando oportunidades a todas as almas. Sabeis onde residem as causas da guerra? Pois irmãos, é nos sentimentos. Com os pensamentos reformados desaparecerão os efeitos. A melhor guerra à qual devemos nos alistar para o melhor combate é a guerra interna, contra os piores inimigos que existem. Que todos sabeis quais são os defeitos morais. Assim, as guerras fratricidas deixam de existir por força da lei do amor. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo o que provém delas como sofrimento vão desaparecendo, como por encanto. E as bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, ficarão mais visíveis para a nossa paz. É isso que todos queremos e desejamos. E vamos à pergunta 743. Da face da Terra algum dia a guerra desaparecerá? Pergunta tão importante esta de Allan Kardec, que o Espírito da Verdade responde. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época todos os povos serão irmãos. Então, aqui, nesta pergunta 743, posso dizer que falamos do desaparecimento da guerra. Como diz o Espírito da Verdade, as guerras desaparecerão certamente da face da terra quando os homens neles estagiados compreenderem o amor e passarem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Esse dia deve chegar pelo somatório de todos os esforços das almas e da boa vontade. É o mar de virtudes que está surgindo gota a gota e a esperança nos faz sentir sua realidade. Um trecho do Livro dos Espíritos nos Prolegómenos diz o seguinte: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem visto o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, do amor e do bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Quando os homens chegarem a esse tempo, não existirão mais guerras, nem discórdia entre os povos. A força que deverá unir todos os povos é a força do amor. É nesse empenho que se encontra a doutrina dos Espíritos, entrando em todos os povos, mostrando a todos os povos, de todas as nações do mundo que somente Cristo de Deus tem condições
para ajudar a estabelecer a paz no mundo. Porque as formas que são inúmeras dos seres humanos se modificarem e reencontrarem o paraíso perdido estão dentro de cada um. Quem ainda não encontrou o céu dentro de si, que o procure, pois ele não se encontra em outro lugar. Por enquanto, mesmo os homens que são pastores de ovelhas ainda carecem das bênçãos das vivendas do que pregar. Porque somente vivendo o amor é que poderão dirigir os que os acompanham para a libertação espiritual. Mateus, no capítulo 23, versículo 13, anotou reforçando aquilo que eu acabei de mencionar. Fazei e guardei, pois tudo o que eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e a não fazem. Eis então porque a situação da Terra se encontra neste clima, como é dizer, de ruína, por existirem muitos pretensos da verdade. No entanto, na hora de eles mesmos darem provas da verdade que pregam, eles não fazem. E a pregação mais eficiente é quando se entende, por exemplo. Da face da terra, as guerras desaparecerão, como diz o Espírito da Verdade. Mas só quando os homens limparem o interior dos seus sentimentos inferiores, quando as paixões deixarem de existir, quando todos os seres respeitarem a lei da justiça, para que o amor possa se estender e dominar todos os corações. As guerras têm utilidade para os seres inferiores. Para os que já aprenderam a lição do sofrimento, elas não têm mais razão de ser. A conjuntura da verdade vai entrar em complexa conexão com o amor. E as almas que trabalharam para tal advento, essas herdarão a terra. Quando o paraíso interior dos espíritos deverá refletir para fora em tudo o que se expressar no mundo. Aí os seres humanos passarão a beber o Evangelho na água que mata a sede, nos alimentos que matam a fome, no próprio ar que lhes dá a vida. A boa nova de Cristo se abrirá, como uma bandeira da própria natureza, mostrando que serviu de canal para a libertação de todas as criaturas de Deus. Em vez de guerras, haverá paz. E continuamos sobre o tema de guerras. Vamos para a pergunta 744. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A resposta é a seguinte: a liberdade e o progresso. E Kardec reforça a pergunta: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado da escravidão? E a resposta é esta: escravidão temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então aqui nesta pergunta 744 falamos sobre o objetivo da guerra. Desde quando não pode o homem evitar as guerras? Elas são transformadas em instrumentos de liberdade e de progresso, porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma no melhor. Os homens deixam de passar por despercebidos os caminhos do amor, e de maneira que passam a surgir os roteiros da dor, de sofrimento, os faz entender a mensagem de regeneração espiritual. Como podemos notar, o flagelo da escravidão é um dos movimentos que liberta a alma, fazendo esquecer o orgulho e o egoísmo. Em muitas existências e rolando mais existências, como nos servidores comuns de senhores perversos, para que nasça no coração a humildade e a obediência. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes, as guerras. Nestes casos são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. O espírito não deve dormir no que se refere à reforma interna, forma íntima, para não cair nas armadilhas das trevas.
devemos, sim, orar sempre. E não, perdão, e não dormimos no esquecimento, porque as tentações estão soltas. Perdão. Procurando sintonia espiritual para se apoderarem das almas. Mas Jesus vem-nos ensinar como nos defendermos de todas as investidas das trevas e capacitar-nos para os caminhos de luz. Quem ainda anda em guerras exteriores permanece sob o jugo de ignorância. As nações que se encontram faceladas em guerras exteriores não se lembram de Deus, nem reconhecem Jesus como guia da humanidade. Muitas delas se entregam ao culto exterior de formas ilusórias e por vezes são capazes de dar a vida física em troca de simples forma material, como sendo herói das ilusões passageiras. Mas o que se deve matar é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são monstros que dominam os corações dos povos e arruinam os sentimentos de todas as gerações. Entreguemos um pouco mais à oração, pedindo a Deus para a nossa transformação espiritual. Os tempos estão chegados. A espiritualidade toca os sinos de alerta para que todos acordem das suas ilusões. O espiritismo é a porta-voz da espiritualidade superior, convidando os homens para a salvação pelos seus próprios recursos. Que Deus nos abençoe a todos, para conhecermos mais depressa a verdade, porque somente ela tem poder de libertar as criaturas. E vamos à pergunta 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Ora, que pergunta tão oportuna e tão atual. O Espírito da Verdade responde: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então aqui nesta pergunta 745 falamos sobre o grande culpado. Vejamos. Os países que suscitam guerras para proveito próprio são os grandes culpados e responderão pelos desastres que provocaram dos flagelos que torturaram os povos. Dizia Jesus: é necessário escândalo, mas ai daquele provocar o escândalo. É que a ambição quase sempre é motivo dos países famintos de dinheiro e bens materiais. Os que perdem a guerra, além da derrota e muitas perdas, ainda são como serrupiados pelos vencedores, sofrendo as expoliações de todos os tipos. Por simples conveniência, os opressores acham que devem fazer justiça para as próprias mãos com os seus semelhantes, os quais já sofreram muitas necessidades. Jesus, há quase 2000 anos, já preveniu os intérpretes da lei de Deus que poderia ocorrer com eles. Conforme Lucas anotou no capítulo 11, versículo 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem um dedo os tocais. Eis o que fazem os países chamados envolvidos, a que chamamos de opressores. Eles sobrecarregam os ombros dos países povos, provocando-lhes fardos pesados, mas nem com um dedo querem tocá-los. Eles são os grandes culpados dos flagelos acontecidos. Não sabem eles o preço que deverão pagar, porque a natureza lhes responderá dentro da justiça de Deus. Assim como pode ocorrer com os homens, a lei nos diz que a ninguém se oprime sem ser oprimido. Ninguém persegue sem ser perseguido. Tudo o que damos recebemos de retorno. Muitos são os que fazem guerras exteriores e muitos mais os que fazem guerras interiores, que suscitam flagelos íntimos, que são bem piores.
Jesus vem-nos ensinar como temos paz, deixando para a humanidade o remédio para todos esses males, o Evangelho. Não queiramos ser os culpados da desarmonia entre os povos e os seres que os acompanham, que conservemos essa postura ante o Cristo de Deus, procurando Jesus e nos fazendo entendidos nos seus preceitos, vivendo-os no dia a dia, para que passem as tempestades e surjam bonança em nosso caminho. Os homens que suscitam guerras escrevem no livro da vida os seus delitos para com a sociedade. Isto custará muito caro, reparo. Talvez muitas experiências na Terra ou em piores que a Terra. Em duras expiações, para que a consciência vai revelando, para que possamos, por misericórdia, não nos revoltarmos contra a vida e às vezes contra o próprio Criador. Provocar uma guerra para proveito próprio é incorrer em perigo desastroso. A doutrina dos Espíritos nos traz convites todos os dias para que possamos mudar a nossa postura espiritual, de modo a conversar com os outros, de agir com os nossos semelhantes, porque a palavra é força poderosa que destrói e constrói, de acordo com os sentimentos que alimentamos. É por isso que Jesus é o nosso mestre incomparável. Ele é o educador do verbo em todas as situações. Não sejamos os grandes nem mesmo os pequenos culpados. O nosso legado de seres conscientes, os nossos deveres devem ser de benfeitores em todos os rumos, ajudando e servindo. Somente, pelo amor. E agora vamos passar ao tema. Estamos no capítulo 6 da Lei da Destruição e passamos ao tema assassínio. Pergunta 746 de Allan Kardec. Crime aos olhos de Deus é crime aos olhos de Deus o assassínio? E a resposta dos Espíritos Superiores é a seguinte: grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta ao fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Pois aqui falamos sobre assassínio. O grande crime é o assassínio, diante das leis da vida. No entanto, é lógico observar que não é somente quem mata que agiu contra a lei, mas também quem sucumbiu igualmente por ter provocado ao que se tornou assassínio. Neste caso, julgar só quem matou será justiça? Se quem morreu não tivesse culpa, onde estaria a lei que regula a preciosidade que lhe chama vida? Quem não deve, não pode temer. E nem sofrer as consequências da maldade humana. No caso, por exemplo, de um missionário que perde a vida física por maldade dos que têm ciúmes da sua tarefa, onde estaria a justiça de Deus? Temos o caso de Gandhi, onde estaria a justiça que vibra no mundo, garantida a paz dos justos? Ele tinha alguma dívida do passado. E quem o matou serviu de instrumento de escândalo e também sofre por sua ignorância. Não há erro nos factos que ocorrem no mundo inteiro. Deus somente permite o que deve acontecer, com o espírito extraído de facto lições preciosas. Todos os assassinos que acontecem no mundo têm a permissão do Supremo Mandatário do Universo. Nada acontece sem a sua permissão. Faz-se necessário que lembremos a resposta do Livro dos Espíritos à pergunta 536 para que possamos entender isto. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Quando o Espírito diz que tudo tem uma razão de ser, inclui-se aí todos os factos, e não somente o que se refere aos flagelos provocados pela natureza, que não vêm obviamente da natureza, mas que têm a sua origem na mente dos homens em desarmonia. Quase todos os seres humanos são culpados dos assassinos, porque se não matam seus semelhantes, inspiram o assassino de várias formas.
basta parar e pensar um pouco no que fazemos da vida durante a existência. É importante que nos lembremos que os pensamentos inferiores matam, que a palavra em desencontro com a verdade mata, que os sentimentos contrários ao amor matam, tão como reclamar dos ladrões e assassinos, como julgar o que age segundo aquilo que aprendeu connosco. É por isso que as próprias leis da Terra têm um pouco de tolerância com os foras da lei e algumas vezes protegem o que se encontra por trás dos acontecimentos. No entanto, a lei divina vê tudo e cada um responde pelo que faz ou inspirou a quem faz. Certamente que aquele que tira a vida do seu semelhante é o grande culpado, mas quem o ajuda a tirar, mesmo sem aparecer, a lei procura e não erra o endereço. Somente nos livramos da ação da lei divina, conhecendo e praticando a verdade, para que o amor nos coloque no céu da consciência. Então não rejeitemos o Cristo, que constantemente bate à nossa porta e que nos convida para uma grande transformação interior. Ninguém salva ninguém, a não ser Deus que age no próprio indivíduo. Em caso da terra, pelas mãos de Cristo. É muito bom conhecer o Evangelho, ciência divina, porém só completamos a libertação total de onde estamos presos pela vivência dos seus preceitos. Quem pode levantar o braço em testemunho destas palavras, nunca roubei e jamais assassinei. Então, sem comentário à escrita de Mateus, no capítulo 13, versículo 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E vamos passar à pergunta 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade de todos os casos de assassínio? O Espírito da Verdade responde: já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo facto. Aqui, nesta pergunta, estamos a falar de grau de culpabilidade, não é? Mas vejamos. O grau de culpabilidade varia na pauta dos acontecimentos da Terra e mesmo do mundo dos espíritos. O espírito desencarnado não deixa de praticar faltas, e isso se dá conforme a elevação do mesmo. No que toca ao assassínio, igualmente a falta é de acordo com o facto. Deus julga mais pela intenção. No assassínio premeditado, onde os maus sentimentos predominam, o seu autor será castigado pela intensidade desses sentimentos. O que aumenta ou diminui a peso da cruz de expiação é a justiça em pleno apreço na mente dos que comandam a vida, em nome de Deus. Se já sabemos que o Cristo é verdadeiramente o Filho vivo, aquele que é o pastor de todas as almas radicadas na terra, o que mais pensar sobre quem seguir os passos? Não temos mais que pensar sobre a quem seguir. Seguiremos o Filho de Deus, no seu retorno de vida e de paz, de amor, de fraternidade, porque o Cristo é a verdade para todas as criaturas. O Evangelho do Divino Mestre é a força que limpa a consciência de todos os males, condicionados pela estrutura dos milénios afora. A sua prática faz nascer a luz de todo este entendimento espiritual. É nesse sentido que estamos empenhados em difundir, em espalhar a boa nova do reino em todas as direções do planeta, de modo que a humanidade o conheça na sua profundidade, porque é dele que advém a força libertadora da vida. O Espírito é luz e nunca foi trevas. O que chamamos de trevas é a desarmonia que criamos pela ignorância. O sol da vida está brilhando nos nossos caminhos, esperando que as brumas da nossa incompreensão se afastem para dar lugar à luz da verdade, que liberta e que ilumina. Todos somos culpados de alguma coisa, entretanto, nunca são iguais as faltas.
A diferenciação é feita pela força da justiça, que no fundo é o mesmo amor que nos escolhe, misericórdia de Deus. Às vezes não praticamos o ato vergonhoso contra a lei da vida, mas inspiramos em silêncio os que já têm os impulsos do mal a fazê-lo e passamos a ser culpados com eles. Quem assassina não conhece bem as leis. Depois que ele passa a saber que está matando a si mesmo, matando as suas próprias possibilidades de crescer, ou também poderá ser retardando-as. Ele muda de ideias e avança na conservação da existência dos seus irmãos em Jesus. Resumindo, pensemos mais no amor e na justiça e trabalhemos mais pela paz e sempre pelos caminhos da verdade. E vamos à pergunta 749 do Livro dos Espíritos. Tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Então vejamos. O Espírito da Verdade diz isto. Não. Quando contragido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo também levado em conta o sentimento de humanidade com que procede. Então, aqui falamos de matar na guerra. Então, vou tentar aqui. Este comentário vai ser um pouco complicado, mas vamos ver. Os que vão para a guerra, sentindo prazer em matar, se encontram nas faixas dos belicosos. Todos os homens procuram defender com paixão e desequilibrada a sua nação de invasores, ou invadem outros países com ódio incontido. São chamados pelas trevas e escolhidos pelos seus sentimentos inferiores na ordem das matanças. Os soldados que encontram no fronte podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de violência, e ao ouvir a voz de comando acabam-se tornando assassinos diante de Deus pela fúria desmedida. Mesmo sendo a guerra um meio de acordá-los para a verdade, todos respondem a si mesmo, pelos seus feitos contrários à lei do amor. Mas nem todos pagam o tributo pelos seus feitos com a mesma intensidade, pois levam-se em conta os seus sentimentos. Como existem muitos que foram às guerras e não mataram, há muitos que ficaram resguardados e não compareceram às frentes, por não ter idade para tais eventos, mas cooperaram para influenciar os matadores, os violentos, os sanguinários, pelos seus sentimentos, pelas suas naturezas internas. Assim como, vejamos, como não são somente os que matam no calor do combate que são culpados. Pelo que se sabe das forças das ideias que podem procurar longe das outras e pelas suas afinidades, os grandes culpados podem ficar escondidos dos homens. Mas a justiça divina os irá encontrar, como se estivesse à luz do sol. Porquê? Ninguém engana a Deus. Ninguém provoca uma guerra por amor verdadeiro. Existem princípios da guerra que aparentam defender a pátria, mas que não passam de interesses escusos, levando muitas vezes os países à decadência. Por que não gastar os recursos que possuem na prática da caridade? Por que tomar o que não lhes pertence? Por que não copiar Cristo? É porque a guerra entre os povos ainda são, como é dizer, ranços do primitivismo. É bom vibrar o orgulho de raça e o próprio egoísmo. É onde vibrar o ódio. Eu fiz-me. Vou repetir. A guerra entre os povos ainda são ranços do primitivismo. É onde vibra o orgulho de raça e o próprio egoísmo. A humanidade deverá, com o tempo e pela lei do amor, esquecer as guerras internas para entrar numa nova era, a era da fraternidade, que ajuda sem interesse egoístico, que ajuda aos seus irmãos por amor. As guerras no futuro deverão ir para os registros dos museus, onde as gerações irão admirar os seus ancestrais
pelo desequilíbrio que mataram os próprios irmãos, como animais. O progresso nos irá salvar, colocando cada criatura nos devidos lugares para que a sua estrutura espiritual e a sua estrutura espiritual a convidar. Tudo e todos têm direito à vida. A morte, na realidade, é um processo de renovação. Somente o Criador pode assinar para as devidas mudanças. Deus é vida. E tudo feito por Ele tem a primazia de viver nele. Entretanto, os corpos que são usados pelos Espíritos são mutáveis para a grandeza do mesmo e, para tanto, têm leis para garantir o processo dos seus factos. Se desejamos chamar de guerra o trabalho de Jesus, e podemos chamar de guerra o trabalho de Jesus, é uma guerra diferente, uma batalha interna na correção dos defeitos, vícios e hábitos que ainda são inferiores. E vamos para a pergunta 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio? O Espírito da Verdade responde: ambos o são igualmente, porque todo o crime é um crime. Então, aqui, parricídio e infanticídio são dois crimes, aos olhos de Deus, que têm as suas devidas penalidades, ainda mais de conformidade com as intenções. No entanto, todo o crime é crime, e quem mata responde pelo facto irracional. A lei de Deus manda amar aos seus pais e respeitá-los, ajudando nas vidas de cidades. Então o filho que mata os seus pais ou ascendentes é um criminoso, deverá responder duramente por essa violência e falta de respeito às criaturas que servirem de instrumento para a sua vida no mundo material. O infanticida, aquele que mata uma criança, age abaixo de um animal que sempre defende a vida dos seus filhotes. O ser humano deve defender a vida dos seus filhos e das crianças em geral. Como matar uma criança se esta não tem condições de ofender a quem quer que seja? O adulto que pratica o infanticídio será certamente cobrado pela natureza com o seu ato selvagem. Se o infanticida, agir sob a influência de opressores, também estes estarão incursos nas leis divinas, as leis da justiça. Em alguns países no passado, certos magos adoravam o deus Moloch, que pedia sangue das crianças, das virgens, e um deus feito pelos homens maus, que os espíritos das trevas usavam para pedir morte. Mas o Deus verdadeiro, que é a vida que fez com que desaparecesse de todos os tipos de entidades, e esses tipos de entidades, levando-os para os mundos que lhes são próprios, lá estão expiando suas faltas de acordo com os seus sentimentos. O espírita deve conhecer e compreender que esses dois tipos de crimes, tanto o parricídio como o infanticídio, se processam em muitas faixas. É matança lenta, por vários meios de vida que impõem aos outros. Pais que são agredidos pelos filhos, filhos que são agredidos pelos pais e crianças que sofrem violência por parte dos adultos quando deveriam ser amparados. Estamos todos em um regime por revelações, mas muitos já compreenderam os seus deveres, que a sua obrigação urgente é amparar os mais fracos nas suas necessidades. Não esmoreçamos de fazer o bem. Se já acordamos para a caridade, não queiramos ser admirados por ter cumprido simplesmente e simples dever de estar. Se nós olharmos para o primeiro, o que disse o Divino Mestre, anotado por João, no capítulo 4, versículo 44, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Isso é bom.
para que esse profeta ou benfeitor não se enfeiteça com as suas obrigações a que uma sociedade pertence. Filhos, deveis respeitar pais e parentes. Pais e homens comuns, respeitai a vida de todos os viventes. Procurai ajudá-los no que puderes, que Deus a tudo vê, e podereis ser instrumentos do Senhor para o bem comum. Sede mansos na mansidão, sede honestos na honestidade do Cristo, amai a todos e a tudo, do modo que Deus nos ensinou o seu Filho do coração. Lembrai-vos que tanto o parricídio como o infanticídio são crimes aos olhos do divino doador da vida. Entregai-vos ao amor, que o amor lhes irradiará em coração, como o sol que atingirá todos. Que importante. Que importante que está a ser este estudo, porque estamos com assuntos que são extremamente importantes e muito, muito, muito atuais ainda, infelizmente. Vamos para a pergunta 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? E o Espírito da Verdade responde: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior à inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido, sem se melhorar, apenas sabe. Então, nesta pergunta 751, falamos sobre o infanticídio como costume. Nos dias atuais, o infanticídio é permitido por lei entre alguns povos intelectualmente envolvidos sob o nome de aborto legal. É crueldade exteriorizada pela alma presa em sentimentos inferiores, dominada pelas paixões brutais com grande experiência nas trevas. É o progresso intelectual defasado do progresso moral, que alarga as possibilidades de criação voltadas para o mal. Em tempos idos, crianças eram sacrificadas pelos deuses pagãos, por influência das falanges das trevas, que se utilizavam dos homens distanciados do amor. E por essa razão também que Jesus desceu à terra a nos dar a lição de amor. E em certa época mostrou uma criança como símbolo do reino dos céus. O desenvolvimento intelectual não implica um progresso de sentimentos, ficando esquecido do amor para se apoiar somente na justiça feita pelas mãos dos próprios homens. Há que pedir a Deus que no próximo milénio possam os espíritos encarnados inaugurarem a reforma bendita na sua intimidade. Não só no próximo, direi mais também neste milénio. Foi para isso que a doutrina do Espírito surgiu para a Terra, pelas mãos de Jesus Cristo. E foi neste sentido que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É que a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. Dessa paz com a qual os homens estão acostumados, de facilidades que se apoiam nos bens materiais. A paz de Jesus é a paz da consciência nascida do esforço próprio. É por isso que ele é por excelência o nosso mestre. Jesus veio destruir todas as leis humanas que não se apoiavam no amor, desfazendo todos os sentimentos onde a hipocrisia se salientava e a desonestidade mostrava o caráter das pessoas, mostrando o mestre que tudo pertencia a Deus, que tudo que os homens possuíam era apenas empréstimo pela misericórdia do Pai. O desenvolvimento intelectual é necessário, mas que o amor possa dirigi-lo para que haja equilíbrio das emoções. Devemos esquecer o passado que não esteja convenientemente inspirado no amor.
Por somente o amor salva crianças de todas as transgressões. E estamos quase terminando este estudo, mas vou iniciar sob novo tema: crueldade. Pergunta 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E o Espírito da Verdade responde: é um instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se alguma vez a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então aqui falamos sobre crueldade. A crueldade é um instrumento de destruição na sua mais baixa vibração. Como diz o Espírito da Verdade, ela domina pela força da ignorância e a sua origem está onde não se despertaram os talentos colocados nos corações de Deus em todas as criaturas. Podemos e devemos separar o instinto de destruição e da crueldade, que nasce à parte nos sentimentos, sem disciplina, que desconhecem o amor. Aconselhamos os companheiros todos já dotados de certa compreensão, capazes de discernir o bem do mal, que possam analisar os seus atos e façam calar a maldade se porventura ela vos tentar dominar, apagando no peito onde vibra a mola da vida física, a caridade, a fraternidade, o amor, o carinho e o trabalho no bem. O primeiro ato nobre do ser humano é a oração. De qualquer modo que se ora, isso nos parece o princípio de despertamento espiritual. E aí a vida começa a brilhar de acordo com as intenções na pauta do tempo. Quando pelo destino um homem é jogado contra o outro na vida diária, ou mesmo no monstro da guerra, crueldade se levanta dentro dele, a apagar todos os sentimentos de fraternidade. Ele fica cego e surdo aos apelos do amor. Desconhece pai e mãe, irmãos e filhos, amigos e parentes. O seu objetivo é matar, é defender a si ou à pátria. Está chegando a época do desaparecimento dos instintos inferiores que ainda existem. O marco-luz deste desaparecimento foi Jesus Cristo, que subiu para os planos resplandecentes. No entanto, o seu amor nos deixou como herança o maior património da vida, que se chama Evangelho. Ainda disse para reforçar mais o seu amor, que indo para o Pai enviaria o Consolador, que também instruiria, esperando o preparo dos homens para ser visto em todos os anos da vida. E esse Consolador já veio, por misericórdia de Deus, na doutrina dos Espíritos. Grande número de Espíritos qualificados estão rentes à Terra por renúncia, nos dando a todas as mensagens mais puras que podemos suportar, para os dois mundos graciosamente, somente nos pedindo que façamos a nossa parte. É o que devemos fazer para a nossa libertação. A mansidão de Jesus impressionou até os sábios, e a sua energia deu conversação aos violentos, porque nela se encontra marcado o objetivo do amor. A feição má do homem está-se apagando, tomando novas feições, para que no futuro se converta em pura fraternidade. Não podemos duvidar da mensagem do Cristo, que cada vez mais se encontra crescendo dentro de cada criatura. Nada se perde. Tudo se transforma em todos os planos da vida. E pergunto, o que é que queremos mais? O que fazer das nossas possibilidades? Então, acho que temos de fazer o que fizeram os apóstolos do Senhor. Lutar para conhecer cada vez mais a liberdade. Perdão, a verdade. Não sei onde foi buscar esta liberdade. Repito, lutar para conhecer cada vez mais a verdade. Porque ela tem o condão de libertar.
quem a procura. Estamos todos sob vigilância do Divino Mestre. E aqueles seus discípulos confiantes e honestos sempre ouviram a palavra do pastor, nos termos anotados por Marco, no capítulo 14, versículo 42. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Sempre que ouvirmos a voz do nosso Mestre, devemos dar-lhe ouvidos. Em todos os momentos que as trevas nos cercarem, ele nos fala para elevarmos os nossos sentimentos e acompanhá-lo assegurando a paz. Crueldade é coisa do passado, que deve ser esquecida para sempre. O homem mau deve morrer, se tendo lugar homem bom dentro da vida. E vou ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos ao estudo do Livro dos Espíritos e retomaremos com a pergunta 753. Mas antes, quero agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, nosso irmão maior, ao mentor deste trabalho e aos guias espirituais de nós que assistimos, por permitirem este momento de paz, de amor. Espero que todos tenham compreendido as perguntas, as respostas e também os comentários que eu mencionei. Que para bom entendedor aquilo que foi dito é extremamente importante. É muito importante e muito atual. Pelas guerras que temos no nosso planeta, pelos assassínios cada vez mais constantes na nossa terra, Portugal, na nossa terra, planeta Terra. Jesus, ficai connosco, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem assistido. Muita paz, muito amor.